Pessoal, vamos seguindo. Outra questão interessante: elementos do crime culposo. Elementos do crime culposo. Olha só. Se cair no teu concurso, quais são os elementos do crime culposo? Né? Alternativa A, alternativa B. Primeiro, uma conduta, presta atenção. No crime culposo, a conduta também é voluntária e consciente? Claro que é. Mega pegadinha. No crime culposo, a conduta também é voluntária e consciente? Claro que é. O resultado é que é inconsciente. Quer ver? Vou dar um exemplo que não tem erro. Olha só. O motorista está trafegando em excesso de velocidade porque está perdendo hora de um compromisso. Ele está dirigindo em excesso de velocidade de forma consciente e voluntária. A conduta imprudente de dirigir em excesso de velocidade está sendo praticada de forma consciente e voluntária. Agora, se ele sem querer perder o controle do veículo, atropelar e matar alguém, o resultado morte é que será involuntário. Perceberam? Tá. Vamos lá, pessoal. Olha só. Segundo elemento do crime culposo, resultado involuntário. Tá certo? Resultado involuntário. Pessoal, é possível crime culposo sem resultado naturalístico? Excepcionalmente, sim. É possível crime culposo sem resultado naturalístico? Excepcionalmente, sim. Terceiro, nexo de causalidade. Quarto elemento do crime culposo, quebra do dever de cuidado objetivo. Duas questões. Por que dever objetivo de cuidado? Porque aqui é o dever imposto a todas as pessoas indistintamente. É o dever imposto ao homem médio, à pessoa média, pouco importando as condições pessoais do agente. Vejam, pessoal, eu não levo em conta aqui as condições particulares do agente. Eu levo em conta o critério de uma pessoa mediana. Por quê? Porque a culpa está ligada ao fato, não ao agente. A culpabilidade é que está ligada ao agente. Ok? Vejam. Pessoal, então aqui eu levo em conta o dever de cuidado objetivo. Vejam, o dever de dirigir sem excesso de velocidade. O dever de dirigir sem excesso de velocidade é imposto a todos os motoristas indistintamente. Não interessa se é um motorista que estudou só até o primeiro grau ou se é um motorista pós-doutor. Não importa se é um motorista que tem uma semana de carteira de habilitação ou se é um motorista que dirige faz 30 anos. Não importa. É um dever dirigir de forma adequada e sem excesso de velocidade, é um dever imposto a todos os motoristas indistintamente. Bom, Silvio, como é que se quebra o dever de cuidado objetivo? A quebra do dever de cuidado objetivo que configura o crime culposo pode se dar mediante três formas: imprudência, negligência e imperícia. E eu quero que vocês prestem atenção que imperícia não se confunde com erro profissional. Não. Imperícia é crime culposo. Erro profissional é fato atípico, não é crime. Silvio? É. Querem ver? Olha só. Na imperícia, o agente não possui conhecimento suficiente para a profissão, arte ou ofício. E por isso a executa de forma equivocada. A culpa é do agente. Configura fato típico, crime culposo. Por exemplo, o médico utiliza uma técnica cirúrgica plástica que ele não domina e fere o paciente. A culpa é do agente. Agora, no erro profissional, o agente segue todos os procedimentos e regras recomendados, mas chega a um resultado errado por falha da própria ciência. A culpa é da ciência. Portanto, isso é fato atípico. Vejam, o médico usa todos os procedimentos recomendados, usa o protocolo correto, mas não salva o paciente porque a técnica é ineficaz. Perceberam?
Silvio, então esse erro aqui é um erro inevitável, é isso? É. Esse erro profissional, na verdade, é um erro inevitável, que, portanto, não configura crime. Tá bem? Pessoal, próximo item. Ó, só para não perder o raciocínio aqui. Os elementos do crime culposo. Conduta voluntária e consciente, resultado involuntário, nexo de causalidade, quebra do dever de cuidado objetivo. Quinto, previsibilidade objetiva. De novo, pessoal, leva-se em conta a capacidade de previsão de uma pessoa mediana, pouco importando as condições particulares do agente. Por quê? Porque a culpa está ligada ao fato típico e não ao agente. Portanto, eu não levo em conta as condições do agente para analisar se houve culpa ou não. Vejam, uma pessoa mediana, uma pessoa comum, uma pessoa como nós, podia ter previsto o resultado? Sim. Então existe previsibilidade objetiva, existe culpa. Agora, se ele vai ser punido ou não, aí sim, na culpabilidade eu vou analisar as condições particulares do agente. Mas lá na culpabilidade. Tá bem? Pessoal, olha só. E o último elemento é a tipicidade. Então, pessoal, preste atenção quais são os elementos do crime culposo, porque isso cai bastante em concurso. Ainda em relação ao fato típico culposo, ao crime culposo, eu quero lembrar com vocês isso daqui, ó. Culpa própria ou propriamente dita, não é isso que eu quero. Aqui na aula de hoje não é isso que eu quero. Eu quero rememorar com vocês o que é culpa imprópria. Pessoal, lembram que é culpa imprópria por assimilação, por equiparação ou por extensão? Culpa imprópria por assimilação, por equiparação, por extensão, ocorre na discriminante putativa por erro de tipo evitável. Minha Nossa Senhora, Silvia. Na discriminante putativa por erro de tipo evitável? Ó, pessoal, vamos traduzir para o português. Culpa imprópria por assimilação, por equiparação, por extensão, ocorre na discriminante putativa por erro de tipo culposo, por erro de tipo evitável. Vejam, o que é a culpa imprópria? O agente, por erro evitável, supõe estar numa situação excludente de ilicitude que na verdade não existe. Na culpa imprópria, o agente, por um erro evitável, por um erro que ele podia ter evitado, portanto por um erro culposo, supõe equivocadamente estar agindo numa situação excludente de ilicitude que não existe. O morador abre a janela da casa dele e dá um tiro na cabeça do assaltante no quintal. Mas não era o assaltante, era o vizinho que estava vindo dar um recado. O morador, por um erro culposo, vamos supor que esse erro foi culposo, por um erro evitável, supôs estar agindo em legítima defesa contra o assaltante que na verdade não existia. Isso é culpa. Isso é uma discriminante putativa, excludente de ilicitude imaginária, por erro de tipo, por um erro de visualização, evitável, que podia ter sido evitado. Vejam, neste caso, de acordo com o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, o morador vai responder por homicídio culposo. Mas peraí, ele atirou na cabeça com o dolo de matar. Ele agiu dolosamente. Mas por que ele vai responder por crime culposo? Por conta do erro. Então vejam, o que é a culpa imprópria? A culpa imprópria é uma ação dolosa, o morador atirou na cabeça da vítima, que entretanto será punida como crime culposo em razão do erro do vizinho, do morador, aliás. Então vejam, o que é a culpa imprópria? É uma ação dolosa, atirou na cabeça, que entretanto será punida como crime culposo em razão do erro. O morador atirou dolosamente na cabeça do vizinho, com o dolo de matar, mas responderá por crime culposo em razão do erro, por imaginar que estava numa situação excludente de ilicitude e de legítima defesa. Tá certo? Então vejam,
Por isso que é culpa imprópria, porque propriamente não se trata de conduta culposa, trata-se de conduta dolosa, que entretanto é punida como crime culposo em razão do erro. Daí o nome, culpa imprópria, por equiparação, por assimilação, por extensão. Eu pergunto, existe tentativa de crime culposo? Em regra, não. Por quê? Porque ninguém pode tentar algo que não quer, não é? No crime culposo, o agente não quer causar o resultado. E na tentativa, ele quer causar o resultado, mas não consegue. Então, via de regra, não existe tentativa de crime culposo. Ninguém pode tentar provocar um resultado que não quer causar. Só que existe uma exceção. Na culpa imprópria por assimilação, por equiparação, por extensão, é possível tentativa de crime culposo. Vejam, vamos supor que nesse caso, o vizinho, o morador, atirou na cabeça do vizinho, confundindo-o com o assaltante, mas o vizinho não morreu. Vejam, ele tentou matar, mas não conseguiu. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Mas por tentativa de homicídio doloso? Não, por tentativa de homicídio culposo em razão do erro. Tá certo? É o único caso de crime culposo que admite tentativa. Tá bem? Pessoal, vamos seguindo. Outra questão ainda em relação à culpa. Concorrência e compensação de culpas. Pessoal, concorrência de culpas, quando a vítima também age com parcela de culpa na ocorrência do resultado culposo. Exemplo, a vítima atravessa em local proibido, sendo atropelada por motorista que estava acima da velocidade. Ambos concorreram culposamente para o acidente, tanto o motorista quanto a vítima. Pessoal, no caso de concorrência de culpas, não existe compensação de culpas. Ou seja, a parcela de culpa da vítima não exclui a responsabilidade do motorista que atropelou em excesso de velocidade. Agora, a culpa da vítima pode ser considerada como circunstância judicial favorável na dosimetria da pena base. A parcela de culpa da vítima não exclui o crime, mas é considerada circunstância judicial favorável ao infrator na dosimetria da pena base. Por quê? Porque o artigo 59 do Código Penal diz que uma das coisas que o juiz deve levar em conta ao dosar a pena base é o comportamento da vítima. Uma das circunstâncias que o juiz deve levar em conta ao dosar a pena base é o comportamento da vítima. Tá certo? Vamos seguindo, pessoal. Exclusão da culpa. Pessoal, não há culpa nas seguintes situações: acontecimentos imprevisíveis, que são aqueles decorrentes de caso fortuito ou maior, erro profissional, que eu já acabei de falar para vocês, a culpa é da ciência e não do agente, princípio da confiança, não há culpa quando o agente atua na confiança de que a outra pessoa atuará como normalmente se atua. É isso aí mesmo. Não há culpa quando o agente atua na confiança de que a vítima ou terceira pessoa atuará como normalmente se atua. Vejam, eu passo no cruzamento de ruas sem diminuir a velocidade do meu carro, porque o par é para os outros. Eu passo numa via preferencial sem diminuir a velocidade do meu veículo. E eu atropelo um motorista, um motoqueiro que desrespeitou o semáforo de pare. Eu não agi com culpa, por quê? Porque eu agi na confiança de que o motoqueiro agiria como normalmente se age, pararia na placa de pare, respeitaria a sinalização de parada obrigatória. Ok? Vejam, o médico recebe um bisturi contaminado da instrumentadora cirúrgica e contamina o paciente. O médico não pode ser punido, porque o médico agiu na confiança de que a instrumentadora agiria como normalmente se age. Teria dado a ele um
bisturi esterilizado. Tá certo? Pessoal, e também não há culpa no risco tolerado, no princípio do risco tolerado. Há comportamentos que são perigosos e arriscados, mas que devem ser tolerados, ou porque são urgentes, ou porque são imprescindíveis para a convivência humana. Por exemplo, uma cirurgia de urgência sem os exames pré-operatórios. É um comportamento arriscado, mas que tem que ser tolerado porque é urgente. Existe tentativa de crime culposo? Já respondi, né? Já respondi. Pessoal, qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Questão que mais cai em concurso. Vejam, olha só. Presta atenção, pessoal. No dolo eventual, o agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue na conduta. Para aqui, ó. Não lê o resto. Senão, minha explicação não vai ter cabimento. Por favor, não leia o resto. Não leia o resto. No dolo eventual, o agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue na conduta. Na culpa consciente ou com previsão, o agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue na conduta. Vejam que está escrito exatamente a mesma coisa dos dois lados. Pessoal, presta atenção. O que diferencia o dolo eventual da culpa consciente, o que diferencia o dolo eventual da culpa consciente, não é o fato de o agente estar prevendo o resultado. Em ambos os casos, ele está prevendo o resultado. O que diferencia a dolo eventual da culpa consciente, pelo amor de Deus, não é o fato do agente estar prevendo o resultado. Aluno chega para mim e fala assim, Silvio, mas ele estava numa altíssima velocidade, dava para ele prever o acidente, né? Isso é dolo eventual, porque ele podia prever o acidente. Não. Na culpa consciente, ele também prevê o resultado. O que diferencia o dolo eventual da culpa consciente não é o fato de o agente estar prevendo o resultado. Em ambos os casos, ele prevê o resultado. Então, o que é que diferencia? É a postura que ele adota diante desse resultado que ele está antevendo. Vejam, é a postura que ele adota diante deste resultado que ele está antevendo. É o que se passa na cabeça do agente. Olha o balãozinho aqui na cabeça, ó. Entendeu? Presta atenção, ó. Presta atenção. No dolo eventual, a gente prevê o resultado e prossegue na conduta aceitando o risco do resultado. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, prossegue na conduta acreditando sinceramente que nada acontecerá. Na culpa consciente, há um excesso de confiança nas próprias habilidades. Vejam, pessoal, no dolo eventual, o agente fala assim, dane-se se ocorrer o resultado. Não tô nem aí. Na culpa consciente, o infrator diz, eu sei o que eu estou fazendo, nada acontecerá. Olha só, isso aqui é um caso real, ó. O cara começou a dar cavalo de pau na frente da casa da ex-namorada e ele falou para a mãe de duas crianças, ó, retire as crianças da calçada porque eu não tô nem aí se eu atropelar alguma delas. Ele atropelou, perdeu o controle do veículo, atropelou, desceu do carro e falou, eu avisei. Vejam, um dolo eventual. Ele previu que podia atropelar as crianças e disse para a mãe, não tô nem aí se eu atropelar. Agora, você tá perdendo hora da prova pro concurso de delegado de Goiás. Tá você e seu amigo no carro. Você excede a velocidade do carro, bate o carro, mata seu amigo, destrói seu carro que não tem seguro e perde a prova. Vejam, você imaginou isso aí? Ah, dane-se se eu bater o carro, matar meu amigo, dar PT no meu carro, perder a prova, ficar com antecedentes criminais? Não. Você imaginou, ó, eu tô correndo porque eu tô perdendo hora, mas eu sei o que eu tô fazendo. Vejam que tanto esse cara aqui quanto você estavam prevendo a possibilidade de um acidente. Mas esse aceitou o risco e você não. Tá certo? Não confundam mais dolo eventual com culpa consciente. E se confundirem, não me contem. Vamos seguindo, pessoal. Olha só, crime pré-ter doloso. De novo,
O crime préter doloso, ele não é sinônimo de crime agravado pelo resultado. Ele é uma das 4 espécies de crimes agravados pelo resultado. Presta atenção, pessoal. Crime préter doloso ou préter intencional não é crime préter doloso ou préter intencional não é sinônimo de crime agravado pelo resultado. É uma das espécies de crimes agravados pelo resultado. Vejam, existem 4 espécies de crimes agravados pelo resultado: dolo na conduta e dolo no resultado agravador da pena. Dolo e dolo. Exemplo: latrocínio com morte, causada dolosamente. Dolo na conduta de subtrair e dolo no resultado morte, que qualifica a pena. Existe ainda culpa na conduta e culpa no resultado agravador da pena. Incêndio culposo com resultado morte da vítima, que agrava a pena. Culpa na morte, culpa no incêndio e culpa na morte, que agrava a pena do crime de incêndio. Existe ainda culpa na conduta e dolo no resultado agravador da pena. Exemplo: homicídio de trânsito culposo com a causa de aumento de pena da omissão de socorro. Ou seja, existe culpa na morte e dolo na omissão de socorro. E existe, por fim, dolo na conduta e culpa no resultado agravador da pena. Dolo e culpa. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Dolo na lesão e culpa na morte. Só esta última hipótese é que é crime préter doloso. Vejam, todos esses são crimes agravados pelo resultado. Mas só o último deles é crime préter doloso. Tá certo? Ô Silvio, mas para o indivíduo responder pelo resultado agravador, pelo aumento de pena, ou pela qualificadora, ele tem que ter causado esse resultado agravador ou com dolo ou com culpa, certo? Certo. Ele só vai responder pelo aumento de pena se ele causou esse resultado doloso ou culposamente. Porque se o resultado agravador não decorreu nem de dolo nem de culpa do agente, se o resultado agravador se deu por culpa, caso fortuito ou força maior, ele não responderá pelo resultado agravador. Tá certo? É o que está dito no artigo 19 do Código Penal. O que o artigo 19 do Código Penal diz? Que no crime préter doloso, o agente só responderá pelo resultado agravador se esse resultado agravador for causado por dolo ou por culpa dele. Não existe no nosso direito a chamada culpa versária em ré ilícita. Ou seja, se ele praticou a conduta, ele fica automaticamente responsável pelo resultado agravador. Não existe, porque isso é responsabilidade objetiva. E o nosso direito não admite responsabilidade objetiva. Pessoal, por último, eu quero falar da diferença entre crime omissivo puro e crime omissivo impuro, impróprio, espúrio ou comissivo por omissão. Pessoal, vocês sabem que os crimes podem ser praticados por dolo ou por culpa e também podem ser praticados por ação ou por omissão. Só que existem 2 tipos de crimes omissivos no Brasil. O crime omissivo puro ou próprio e o crime omissivo impuro, impróprio, espúrio ou comissivo por omissão. Qual é a diferença entre ambos, pessoal? No crime omissivo puro ou próprio, a conduta descrita no tipo penal incriminador já é uma omissão, já é um não fazer. Vejam, pessoal, a conduta descrita no tipo penal incriminador já é uma omissão, já é um não fazer. Exemplo, omissão de socorro.
deixar de prestar assistência à pessoa ferida, etc. e tal. Vejam que a conduta descrita no artigo 135 do Código Penal já é uma omissão, já é um não fazer. O verbo nuclear do tipo penal, ou a locução adverbial nuclear do tipo penal, já é uma omissão. Esse é o crime omissivo puro. Mas existe também o crime omissivo impuro, impróprio, espúrio ou comissivo por omissão. Qual é, Silvio? Esse é o seguinte: o tipo penal incriminador descreve uma ação, mas o agente responde por não ter evitado o resultado. O tipo penal incriminador descreve uma ação, mas o agente responde por não ter evitado o resultado. Ou seja, a omissão criminosa está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que impõe à pessoa o dever jurídico de agir e de evitar o resultado. Então, vejam, pessoal, no crime omissivo impuro, impróprio, comissivo por omissão ou espúrio, a omissão criminosa está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que impõe o dever da pessoa agir e evitar o resultado. Portanto, vejam, neste crime, qualquer pessoa responde. O crime omissivo puro ou próprio, qualquer pessoa pode cometê-lo, porque qualquer pessoa tem o dever jurídico de agir. No crime omissivo impuro, impróprio, espúrio ou comissivo por omissão, só comete o crime quem tem o dever jurídico de agir e evitar o resultado. E quem é que tem o dever jurídico de agir e evitar o resultado? O próprio artigo 13, parágrafo 2º responde. Quem é que tem o dever jurídico de agir e evitar o resultado? Quem, por lei, tem o dever de proteção ou vigilância. É o chamado dever legal. O pai que deixa o filho se queimar no fogão, o pai que deixa a criança de 5 anos se queimar no fogão, responde por lesão corporal. Ok? E esse dever legal pode estar na lei ou em qualquer norma jurídica. Segundo, quem é que tem o dever de agir e evitar o resultado? Quem assumiu o dever de evitar o resultado. É o chamado dever de garantidor ou de garante, que pode decorrer de um contrato ou de qualquer ato voluntário do agente. O salva-vidas, por força de um contrato de trabalho, assume o risco de evitar o afogamento dos banhistas. Vejam, o salva-vidas, por força de um contrato de trabalho, assume o dever de evitar o afogamento de banhistas. Se ele não evitar, ele responde pela morte do banhista. E terceiro, tem o dever de agir e de evitar o resultado quem, com seu comportamento, criou o risco do resultado. É a chamada ingerência na norma ou situação precedente. O nadador que convence o adolescente a nadar em um rio e vendo-se afogar, nada faz, responde pela morte do adolescente. Por quê? Porque o nadador, com seu comportamento anterior de convidar o adolescente a atravessar o rio nadando, criou o risco do afogamento do adolescente. Pessoal, vejam, estas são as 3 hipóteses A, B e C. São as 3 hipóteses únicas nas quais o agente tem o dever jurídico de agir e de evitar o resultado, sob pena de responder pelo resultado que não evitou. É o chamado critério legal. A lei estabelece taxativamente quais são as hipóteses que o agente tem o dever de agir e evitar o resultado. O Brasil não adota o critério judicial, pelo qual cabe ao juiz, em cada caso concreto, decidir se a pessoa tinha ou não o dever jurídico de agir e evitar o resultado. O Código Penal adota o critério legal. O artigo 13 define
taxativamente as 3 hipóteses nas quais a pessoa tem o dever jurídico de evitar o resultado, de agir e evitar o resultado. O Código Penal brasileiro não adota o critério judicial, pelo qual cabe ao juiz, em cada caso concreto, decidir se a pessoa tinha ou não o dever jurídico de agir e evitar o resultado. Pessoal, vejam, nos crimes omissivos puros não é possível a tentativa. Por que não, pessoal? Por que nos crimes omissivos puros não é possível a tentativa? Porque a conduta descrita no tipo já é uma omissão. Então não tem como ter tentativa. Ou a pessoa age e não existiu crime, ou ela se omite e o crime já está consumado pela simples omissão. Já nos crimes omissivos impuros ou impróprios, é possível a tentativa. Vejam, o salva-vidas do clube está vendo o associado morrer afogado e nada faz porque são inimigos. Um outro associado pula na piscina, salva a vítima, retira a vítima da água desacordada, faz os procedimentos de primeiros socorros, pega o celular, telefona para a ambulância e consegue evitar a morte da vítima. Vejam, a vítima não morreu por razões contrárias à vontade do salva-vidas que se omitiu. Então, o salva-vidas vai responder por tentativa de homicídio por omissão. Tá certo? Pessoal, no crime omissivo puro, o agente vai responder pela omissão que está descrita no tipo. No crime omissivo impuro, ele vai responder pelo resultado que ele deveria ter evitado e não evitou. Vejam, no crime omissivo puro, o agente vai responder pela omissão, que é a conduta descrita no tipo. No crime omissivo impuro, ele vai responder pelo resultado que ele deveria ter evitado e não evitou. O pai que deixou a criança se queimar no fogão, aspas, para ela aprender, vai responder pela lesão corporal dolosa que ele deveria ter evitado e não evitou. O salva-vidas, que viu o associado morrendo e nada fez, vai responder pela morte que ele deveria ter evitado e não evitou. Homicídio doloso. Tá certo? E por último, pessoal, tanto o crime omissivo puro quanto o crime omissivo impuro admitem tanto a forma dolosa quanto a forma culposa. O crime omissivo puro pode ser doloso ou culposo. E o crime omissivo impuro pode ser doloso ou culposo também. Exemplo, artigo 13 do Estatuto do Desarmamento é um crime omissivo puro culposo. Tá, Silvio? Me dá um exemplo de crime omissivo impuro culposo. Crime omissivo impuro culposo. O salva-vidas do clube está distraído vendo o celular, sendo que é proibido ver celular durante o serviço, e não vê que o associado está morrendo afogado. O salva-vidas, distraído no celular, deixa de olhar a piscina e não vê que o associado está morrendo afogado. O salva-vidas, por uma omissão culposa, não evitou o resultado que deveria ter evitado. Homicídio culposo por omissão. Tá certo? Pessoal, presta atenção. Então, agora, em relação ao crime omissivo impuro, eu tenho 3 observações. Se a omissão é dolosa, o agente responde por crime doloso. Se a omissão é culposa, ele responde por crime culposo, desde que exista a forma culposa do crime. Tá certo? Segunda questão, pessoal. Segunda observação. Na verdade, ficou sem numeração aqui, né? Ficou 1, que na verdade seria o número 2, tá? Observação 2. Vejam. Cuidado, pessoal. Se o agente tem o dever de evitar o resultado, mas não pode evitar o resultado, não há crime. Pessoal,
Para existir crime omissivo impuro, são necessários 2 requisitos: o dever de agir e o poder agir. Se a pessoa tem o dever de agir, mas não pode agir, ela não responde por crime omissivo impuro. Vejam, o pai não evitou que a criança se queimasse no fogão, por quê? Porque o pai não estava em casa, estava trabalhando. Ele tem o dever de evitar que o filho se machuque? Sim. Mas naquele momento ele podia? Não. Então não tem crime. E agora vem a grande pegadinha. Quando a pessoa não está presente no local, ela não pode agir para evitar o resultado. Logo, ela não responde por crime culposo, mesmo que a ausência dela no local seja injustificada. Presta atenção. Se a pessoa não está no local, ela não pode agir para evitar o resultado. Logo, ela não comete crime omissivo impuro. Mesmo que ela não estava no local por culpa dela. Vou dar um exemplo. O salva-vidas foi para casa almoçar, ficou dormindo e não voltou para trabalhar. E à tarde, um associado se afogou no rio, na piscina. A babá, em vez de trabalhar, foi para o shopping passear. E a criança se queimou no fogão à tarde. Vejam, pessoal. A babá e o salva-vidas não estavam no local. Logo, não podiam agir para evitar o resultado. Logo, não podem responder pelo afogamento do banhista e pela queimadura pelo ferimento, pela lesão na criança. O que o teu examinador quer? O teu examinador quer te sacanear e quer que você faça o seguinte raciocínio. Bom, se a babá não estava no local porque foi passear no shopping, e se o salva-vidas não foi trabalhar porque ele ficou dormindo, então a culpa dele não estar no lugar é dele ou dela. Então responde pelo crime, não. Vejam, o problema da babá é um problema trabalhista. O problema do salva-vidas é um problema trabalhista. Ele pode ser demitido por justa causa, ela pode ser demitida por justa causa, mas não direito penal. No direito penal, você tem que raciocinar da seguinte forma. Se a babá e o salva-vidas não estavam no local, não podiam agir para evitar o resultado. Logo, não podem responder por crime omissivo e impuro. Ainda que eles tivessem faltado ao trabalho por culpa deles de maneira injustificada, o que é o problema trabalhista e não criminal. Tá certo, pessoal? E por último, nos crimes omissivos impróprios, o agente responde pelo crime não porque causou fisicamente o resultado, mas porque a norma impunha-lhe o dever de evitar o resultado e ele não evitou. Vejam, pessoal, existem 2 teorias nos crimes omissivos impuros ou impróprios. Impuros ou impróprios. Existe a teoria naturalista ou naturalística, pela qual a omissão é a causa física do resultado. A omissão é a causa física do resultado. E existe a teoria normativa. A omissão não é a causa física do resultado, porque a omissão é um nada, e o nada pode causar. A omissão é um nada, e o nada pode causar. Então, para a teoria normativa, o omitente é punido não porque a omissão dele é a causa física do resultado, mas porque ele devia ter evitado e podia ter evitado o resultado e não evitou. Para a teoria normativa, o omitente responde pelo crime não porque causou o resultado, porque a norma impunha-lhe o dever de evitar o resultado e ele, podendo, não evitou o resultado. Qual das teorias o Código Penal brasileiro adota? A teoria normativa, nos crimes omissivos, impuros ou impróprios. Tá certo? Pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula. Tá bem? De novo, pessoal, eu quero reforçar vocês que eu fico à disposição para dúvidas no meu e-mail slmaciel@uol.com.br. Estudem, pessoal. Estudem. É cansativo, é difícil, mas é o único caminho
para o sucesso, ok? Pessoal, fiquem todos com Deus e eu fico à disposição de vocês.